Convido você a abrir a palavra de Deus. Vamos lá. Em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. E nós vamos meditar nessa noite nessa palavra. E que Deus possa falar ao seu coração. E você ser tocado por aquilo que Deus faz. Às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é o melhor para nós, né? O melhor para nós. Deus sempre vai ter o melhor para nós. Se eu perguntar, qual que você prefere? Um mocotó, uma rabada ou uma barra de chocolate soufflé? Mas com certeza o chocolate soufflé, né? Mas o que tem substância, o que tem vitamina, qual que é? O qual que você vai comer e vai conseguir trabalhar o dia inteiro? É o mocotó, o cuscuz, né? O cuscuz lá do Nordeste com queijo coalho, aí vai. O feijão de corda, o queijinho mineiro, né? Meia cura. Agora se comer um soufflé é muito gostoso. Mas pega uma enxada e põe na marmita um soufflé. Você não vai render nada. Mas se você comer um mocotó, comer com farinha de mandioca, né? Você vai querer até dormir embaixo da árvore, não quer nem trabalhar. Mas te dá sustância. Às vezes a palavra de Deus a gente quer ouvir algumas coisas. Mas Deus vai falar o que Ele quer, como Ele quiser. Às vezes precisa a gente ter um reposicionamento, um alinhamento de algumas coisas que está travada em nossas vidas. E a gente não sabe por que nos destrava, a gente não sabe por que sempre está naquela vida, e passa ano e vem, e a vida da pessoa sempre daquele amarrada, e a pessoa não desata, e as coisas não acontecem. Mas aí a palavra de Deus vem, Ele te alinha. Ele te alinha, Ele te posiciona naquilo que você tem que entender. E aquilo vai surtir efeito para a sua vida. E aquilo vai ser uma bênção para você. Às vezes não entendemos, às vezes até não gostamos. Mas vai ser bom para nós. Amém? Lendo Efésios capítulo 2, e fala assim: e vos vivificou, estando vós morto em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo, em que, irmão? Porque quando fala riquíssimo, a pessoa já pensa em dinheiro. Ele fala, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça. Pela sua benignidade, né, pela sua bondade. Para conosco, em quem? Em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Por meio do que? Da fé. Isto não vem de vós, é presente, é o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criatura em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos, o quê? Nelas. Amém? Palavra de salvação, oremos ao Senhor. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra.
A tua palavra nos sustenta, a tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos fortalece. Não é quem prega, é a tua palavra. Que nessa noite cada um entenda, ó Pai, o que tem que entender. Que o Senhor fale aos corações e que o Senhor nos reposicione e que o Senhor nos direcione. É o que nós pedimos, ó Pai. A tua unção também nesse lugar. Aqueles que ouvem, até para ouvir a tua palavra precisamos de unção. Que o Senhor possa dirigir e fazer o que o Senhor quiser nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, aqui fala da salvação, que é pela graça, a salvação. A salvação, ele começou e nos vivificou, estando nós mortos. Quando nós estávamos no pecado, nas ofensas, Cristo veio e nos resgatou daquela situação. Ele fala assim: no outro tempo vocês andavam como o curso desse mundo. Andava fazendo o que o mundo queria. Andava fazendo no pecado. Andava fazendo e às vezes não entendia o que estava fazendo, mas estava desagradando a Deus. E ele fala assim: vocês operavam em vocês o filho da desobediência. E ele começa a transcrever aí, e aí nós também andávamos sob o desejo da nossa carne. O desejo, a vontade da carne, a vontade do pensamento. E nós éramos filho do quê? Éramos da natureza, filho da ira. Irmãos, tem um versículo que fala bem assim, que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. A carne é fraca para as coisas de Deus. Porque se for pensar, fala assim: mas como que a carne é fraca, se a carne parece que me vence? A carne deseja o pecado. A carne deseja as coisas desse mundo. Nós temos o Espírito e a carne. É uma briga entre nós. E sabe quem vai vencer? É quem você alimentar. É quem você alimentar. Se você alimentar a carne vai ficar forte. Se você alimentar o Espírito vai ficar forte. O Espírito é com oração, buscando a Deus. Irmãos, a carne é fraca. Mas fraca para quê? É fraca para as coisas de Deus. Para você entender. Vem na igreja, quantas horas de culto nós fazemos? 1 hora e pouquinho. E aqui dói as costas. E dá sono. Fala a verdade. Dá sede. Dá vontade no banheiro. 1 hora de culto. Mas se a gente for no cinema, assistir o Avatar, 3 horas de cinema, cara, você assiste 3 horas de cinema, alguém sai no meio do filme para ir no banheiro? Eu lembro meus filhos eram pequenos, e a gente foi no cinema, e meus filhos eram bem pequenos, eles queriam assistir o Tarzan. E nós íamos no McDonald's, garrafinha d'água, porque era assim, eles iam no banheiro. Aí eles tinham bebido muito suco, muita água. Aí no meio do Tarzan, o Samuel era pequeno, tinha uns 7 anos, ele chegou: pai, eu estou apertado. Eu falei: não tem problema, então nós vamos lá no banheiro. Não, mas eu vou perder o Tarzan. Eu falei: mas ou você aguenta, ou você vai no banheiro. Ele falou: não, pai, eu vou fazer xixi aqui, eu não aguento. Aí tinha uma garrafinha d'água. Você já imaginou? E eu abri aquela garrafinha d'água, eu bebi a metade de água. Aí eu falei para ele: vai, filho. Ele falou: aqui dá, pai, porque está escuro. A hora que ele encaixou tudo certinho, a luz do cinema fez tum. Mas ele não perdeu o filme. Será que se estivesse no culto?
Aquele do Netflix lá, aqueles seriado lá, né? É isso? A série. Aí, está bem craque, né? Glória a Deus. O do Netflix, a série, a pessoa assiste 1, 2, 3, 4, e quando vejo é 1h da manhã, fala, meu Deus, eu tenho que dormir, mas quer assistir mais um, vai mais um. Mas na igreja, 1 hora de culto, vira os olhos, dá sono, dói as costas. A carne é forte, irmão, para as coisas dela. A carne é fraca para as coisas de Deus. A carne é fraca para as coisas de Deus. Jesus, quando ele chegou ali para morrer, ele falou para os 3 ali que levou para orar com ele, 3 discípulos. Jesus estava na agonia, que ele sabia o que ia passar. E Jesus falou assim para os 3 discípulos: ora comigo, porque eu estou com medo, eu vou morrer. O cálice é amargo, eu estou com medo. E Jesus como homem. E os 3 lá ficaram, e Jesus andou uma certa distância, e Jesus dobrava o joelho, e ele clamava, e ele orava, e ele pedia, a oração dele: Pai, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Ele estava pedindo para passar o cálice. Aí Jesus orou, voltou lá nos 3. O que os 3 estavam fazendo? Dormindo. Aí Jesus acordou os 3 e falou assim: a carne não pode ser fraca. Vocês têm que orar comigo, por favor. Ore pelo menos um pouco comigo. E acordou ele. Jesus foi lá de novo e orou desesperado. A tristeza era grande, a agonia era grande, que ele começou a suar gota de sangue da aflição, porque ele sabia o que ele ia passar. Jesus não estava com medo da morte, irmão. O que Jesus temia, o que deixava ele apavorado, era saber que a presença de Deus não ia ficar mais com ele. Ele nunca tinha se afastado, separado do Pai. A plenitude de Deus na vida dele, e isso ele nunca tinha passado. E ele para de orar naquele desespero. Ele volta lá. Os 3 estavam fazendo o que, irmão? Dormindo de novo. Jesus acorda: por favor, Pedro, por favor, me ajuda. E Jesus volta lá. Aí aparecem os anjos, conforta o coração de Jesus, anima Jesus, e fala: é preciso, Jesus, que aconteça isso, para que se cumpra a Escritura. E ali Jesus recebeu uma força, e ele volta. Os 3 estavam fazendo o quê? Novamente dormindo. Aí Jesus falou assim: pode continuar dormindo, porque aqueles que vêm contra mim estão vindo já. Irmão, nós lemos aqui, que a carne, o desejo da nossa carne, a vontade da carne, do pensamento, para as coisas de Deus, ela é fraca. Agora, quando você fortalece o seu espírito, você ora 1 hora, você ora 2 horas, você lê a Bíblia, você mergulha na palavra de Deus, você quer comer a palavra de Deus, você quer a palavra, você tem sede. Esses dias eu fui no meu quarto de oração, eu chorei muito diante de Deus. E eu falava com Deus, eu falei: Senhor, eu tenho saudade daquele tempo que eu orava bastante. Eu fazia 7 dias no monte de propósito. Era eu e o pastor Benedito, que o Senhor já recolheu. Era meu companheiro de oração. Quando nós estávamos terminando 7, ele vinha assim: vamos fazer mais 21 dias.
Vamos, mais 21 dias, mais 21. Era de segunda-feira, nós pegava a Kombi e ia fazer. Ia lá no meio do Canavial, e nós orávamos. E eu tenho saudade disso, irmão. Chegava na sexta-feira aqui, eu pegava meu carro, trabalhava a semana inteira. Eu ia lá em Capivari, no Mão Antônio. Não acabava a vigília lá, até que clareasse o dia. Aí no sábado, acabava o culto aqui. Eu não via a hora de acabar o culto, para catar a Kombi, ir lá no monte de novo orar. No Sabó eu subi de manhã, subi à tarde, subia de noite, subi de madrugada. Fui de barraca. E eu falei para Deus, Deus, eu tenho saudade desse tempo, ao qual eu buscava o Senhor. Porque a gente vai crescendo. A gente vai ficando muito conhecedor da palavra dEle. E a gente começa a viver no automático, eu acho que já é suficiente. Vai acostumando. E aí a carne vai tomando conta. Aí não tem domínio próprio. Qualquer coisa explode. Fala o que não deve. Porque quando o espírito está forte, irmão, a pessoa pode tirar você do sério. Pode tirar você do sério. Como disse a palavra, você vai perdoar. Não é que ele bateu, levou. E eu pedi a Deus, falei, Deus, eu realmente quero voltar nisso. Eu ia orar, irmão, não era para a igreja crescer. Eu não ia orar para me ter carro. Eu não ia orar porque eu queria dinheiro. Eu só queria estar com Ele. Eu só queria buscar Ele. Eu só queria estar na oração chorando. E ali eu tive muitas experiências com Ele, com Cristo. Mas todo começo é difícil orar. Você começa a orar, eu ajoelhava e punha desse jeito, irmão. E punha a cabeça assim. E ficava 1, 2, 3, 4 horas nessa posição. Agora, joelha na cadeira, dói as costas. Se está de pé, cansa. E eu tenho saudade disso. Quando nós começávamos a orar, foi muita luta. Certa vez eu com o pastor Benedito, nós fomos orar. Nós estávamos numa campanha, bem no começo, que nós tínhamos sede de buscar Deus. E era de noite, e eu tinha um Uno. E nós começamos a orar no meio do canavial lá. Aquele breu, aquele pernilongo para todo lado. E nós, oh Senhor, abençoa. Nós queremos o Espírito Santo. De repente escutamos uma voz de mulher. Socorro! Socorro! E eu orando assim, eu escutei, parei, né? Aí o pastor também, ele parou. E nós ficamos assim, glória a Deus, né? Só não corremos, né? Aleluia! E ninguém falou nada. Nenhum para o outro. E nós começamos a orar de novo. Orar. Senhor, abençoa a nossa vida. Nós queremos mais. Enche o vaso, Senhor. Daqui a pouco a vozinha de mulher. Socorro, socorro. E ele falou assim, deve ter alguma coitada aí. Fizeram uma arvadeza e deve estar amarrado na cana pedindo aí. Na hora, irmão, arrepiou. Assombracei o braço. Eu falei, pastor, não deve ser nada, porque quando a gente ora, escuta a voz. Quando a gente para de orar, para de gritar. Ele falou, não, está ali no carregador. Eu falei, pastor, deixe quieto. Deixe quieto, não vá. Irmãos, ele foi com a lanterna. E eu fiquei perto do Uno, que era mais fácil de fugir. E aí quando ele chegou no carregador de cana, quando ele clareou assim o carregador da cana, a cana saiu quebrando. Ele era bem escurão, ele voltou branco. E nós corremos para dentro do Uno, os irmãos do monte, nós entramos dentro do Uno, fechamos a porta.
O sangue de Jesus tem poder. Ele é o Satanás. Eu falei, é o Satanás mesmo. E nós fechamos. E eu tinha deixado a chave do Uno em cima do capô, do teto do carro, sabe? E dentro do Uno assim, e nós olhava assim. Aí nós começamos, olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Olha a entrada do... Passa a espada no diabo. Eu falei, irmão, sai lá fora, pega a chave. Pega o seu, você que dirige. Aí, nós com a lanterna, ligamos o Uno, peguei a chave, viemos embora. Acabou a vigília. Aí no outro dia eu fui lá, pastor, o diabo não vai tirar nós. É nós que vamos tirar o diabo de lá. Depois nós fizemos 21, 40 dias. Tudo no começo, o inimigo quer atrapalhar a sua vida. E nós orávamos, e buscava a Deus. E eu queria buscar a Deus. E mais você ora, mais você quer orar. Mais que você lê a Bíblia, mais que você quer ler a Bíblia. Quanto tempo você fica nas redes sociais? Quanto tempo você fica no WhatsApp? Quanto tempo fica no Facebook? Quanto tempo no Instagram? TikTok? E vê um filme, e vê outro, 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 e vê não sei o que, e vê... Você está fortalecendo o quê? O espírito? Ou a carne? Irmão, a carne é fraca para as coisas de Deus. Ela é fraca. Vai vencer na sua vida aquilo que você alimentar. Quem está entendendo? Aí você alimenta a carne, aí as coisas não dão certo na sua vida, aí a frustração, ai Deus é comigo, Deus vai ser comigo, Deus vai dar vitória, eu vou cantar o hino da vitória. Você nunca vai cantar o hino da vitória, se você não buscar Deus, e entregar a Ele de corpo e alma, porque é isso que Ele quer de nossas vidas, que buscamos a Ele de todo o nosso coração, que buscamos a Ele. E aí fala assim no versículo 4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, quer dizer, nós mesmo pecador, nós mesmo errado, nós mesmo fazendo coisas que desagradam a Deus, Ele preparou o plano da salvação. E aí fala assim, pelo seu muito amor que nos amou, quer dizer, é quando Ele executou na cruz do Calvário, quando Ele morreu pelo nossos pecados. E aí vem lá, porque pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Aí às vezes vejo pessoa falando assim, eu sou bom, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, eu vou para o céu. Você não vai para o céu, irmão. O único jeito é para o céu, é você crer que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, e que Ele ressuscitou, e que o sangue dele te perdoa de todo o pecado, e que só Ele na sua vida. A pessoa fala, eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu sou bom, eu vou para o céu. Fala assim que não vem pelas obras, eu dou esmola, eu ajudo quando posso. Isso não dá salvação. A salvação é pela graça. Irmão, se você fizer bastante coisa assim para Deus, você agradar a Deus, fazer, Deus vai amar mais você? Sim ou não? Você fazer bastante coisa para Deus, Deus vai amar mais você? Sim ou não? Não. E se você fizer tudo errado, Ele vai deixar de te amar? A graça é entender que não há nada que eu possa fazer para que Ele me ame mais. O que eu puder fazer não vai aumentar o amor dele. Ele me ama. Mas também não há nada que eu possa fazer que Ele me ame menos. Sabe por quê? Não tem a ver com aquilo
que eu faço, mas sim com aquilo que Ele é. Ele é amor. Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha. Deus, Ele te ama. Até eu falei naquela outra mensagem que eu preguei aqui, que é um erro, irmão. A mãe ou o pai, quando a criança faz alguma coisa errada, o pai e a mãe falam assim: ó, você está fazendo coisa errada, Deus está vendo. A criança faz alguma coisa errada, Deus está vendo. Mas quando a criança faz coisa certa, ela não fala nada. O que ela tem que falar? Quando a criança fizer a coisa certa? Deus está vendo que você está fazendo certo. Qual é o conceito que tem a criança de Deus? Que Deus vai ver, que Deus só vai me castigar, que Deus vai só me punir, que Deus vai me bater, que Deus, irmão, o amor de Deus, nada que você faça vai fazer com que Ele ame mais você. Ele te ama. E também nada que você faça de errado vai diminuir o amor dele. Porque não é o que a gente faz, mas é aquilo que Ele é. Ele é a essência do amor. Jesus na cruz do Calvário, quando Ele estava pregado ali, ó, Ele falou assim: Pai, perdoa esse que não sabe o que faz. Perdoa, Senhor. Ele podia ter razão, porque estava cuspindo, estava maltratando ele. Porque Ele é o próprio amor. E quando Jesus ali na cruz, Ele grita: está consumado. Quer dizer, tudo que tinha que fazer Ele fez. E Ele reclina a cabeça e morre. O inferno fez festa, os diabos, os seus anjos fizeram festa. Matamos o Cristo. Ganhamos a batalha. No inferno houve festa. Não está na Bíblia, mas eu que estou conjecturando. Mas de repente, na festa do inferno, começa a se ouvir um passo que vem, tum, tum, e uma luz resplandece. E Jesus chega no inferno, toma a chave do inferno e da morte. Ele é o Todo-Poderoso. E ao terceiro dia Ele ressuscita. Vai as mulheres no sepulcro para ungir unguento no corpo de Jesus. Quando chega lá, a pedra estava removida. Note-se que houve um terremoto, e a pedra do sepulcro, um anjo removeu e sentou em cima da pedra. Quando Jesus ressuscitou, houve o quê? Um terremoto. Mas quando Jesus morreu, o que houve? Terremoto. Quando Jesus morreu, voltando lá na cruz, Jesus morre. Pai, entrega o meu espírito. E morre. Escureceu a terra. Talvez foi um eclipse. Houve terremoto. O centurião que estava comandando a crucificação, ele disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas ao terceiro dia Ele ressuscita. Houve um terremoto e o anjo tira a pedra. Ninguém ressuscitou Jesus, Ele ressuscitou, porque Ele tem todo o poder. E vem as três mulheres, e quando não vê o corpo, elas começam a desesperar e chorar. E dentro lá do sepulcro, dois anjos, eu não sabia que era anjo, duas pessoas de branco, um sentado na cabeceira e outro no pé. E ela falou assim, eles falaram: mulher, por que chora? Por que procura aquele que, dentre os mortos, já está vivo? De repente, Maria escuta a voz dele. E ela olha para trás e reconhece o mestre. Note-se que ela não falou filho para ele.
Ela disse Rabone, quer dizer, mestre. Mestre. Jesus o Todo-Poderoso. Pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não veio pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação é de graça, irmão. A salvação foi dada lá na cruz do Calvário. Foi dado. Não é a obra, a gente trabalha, a gente faz a obra de Deus, mas isso não vai ganhar salvação. A salvação é você crer, entregar o seu coração a Jesus. E nós lemos lá que ele fala assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, fomos vivificados juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmão, lá no batismo, o que eu falava para eles? Vocês vão morrer. Vão morrer. Quando entrar na água, vocês vão morrer como Cristo. Mas quando você sair, vocês vão ressuscitar. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Por isso que o batismo é importante se batizar. É você assumir a sua fé e falar: Jesus, eu decidi por você. É isso que eu quero para a minha vida. É o plano da salvação. É o plano da salvação. Só que aí você se converte, você se batiza. Há uma briga entre a carne e o espírito. Eu estava vendo um depoimento de uma mulher. Ela se converteu ao islamismo. E ela se converteu e falou assim para a pessoa lá na mesquita, e falou assim: eu não quero usar aquele lenço na cabeça. Sabe aquele lenço do muçulmano, das mulheres? Põe o lenço, aí tem outro que já cobre mais, e tem a burca, né? Só aparece o zóio. E ela não queria nem pôr o lenço. E ela chegou e falou: eu estou com dificuldade de usar o lenço. Brasileira. Se converteu ao islamismo. Aí a pessoa falou assim: você já cumpre os 5 pilares do Islã? E ela falou: não. Aí ele falou assim: cumpra os 5 pilares. Eu não estou pregando para vocês, islamismo. Cumpra os 5 pilares, depois você vai ver se você deve ou não usar o véu na cabeça. Aí ela falou assim: o primeiro pilar, você deve fazer 5 orações por dia. Você sabia como muçulmano? 5 vezes por dia eles oram. O Daniel estava hoje, nós fomos em Sorocaba, o Daniel estava contando para mim. Um dia ele estava em Londres, na Inglaterra, lá em Londres, no McDonald's, assim ó. Não, em Londres não, estava lá na cidade onde eu morava lá, se não me engano. E tinha uma pessoa lá, umas 2 moças, que era muçulmana. Chegou a hora da oração, a menina estava comendo, guardou a comida, pegou o tapetinho, foi no canto do McDonald's, abriu o tapetinho, ajoelhou e foi orar. Nós cristãos crentes nem ora para comer. A gente nem ora para dormir. Acorda nem ora. O que nós estamos fortalecendo? O nosso espírito ou nossa carne? Às vezes, irmão, está faltando a gente se dedicar mais a Deus. Dedicar mais à palavra de Deus. Se você pegar a Bíblia, eu só leio a Bíblia quando eu venho na igreja. Quando eu leio, aí eu leio a Bíblia. A Bíblia você tem que ler todo dia na sua casa. Todo dia você tem que ler a Bíblia. Amém? Todo dia você tem que orar. Todo dia você tem que orar. Ah, mas a minha vida é corrida. Está lavando a louça? Ora. Está limpando a casa? Ora. Está dirigindo? Ora. Essa última viagem de avião, nós estávamos no avião,
Estava todo mundo sem máscara. Eu pus a máscara do corona. Porque eu vim orando, porque a boca fica mexendo, a turma acha que está louco, né? Aí eu no avião eu vim lá. Não que eu estava com medo que o avião ia cair. Porque eu queria orar. Porque eu queria orar. Porque eu queria orar. E eu aproveitei orar. E eu aproveitei buscar a Deus. Ah, então, nossa, benção. Não, mas ainda é pouco. Eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede. Você tem que ter sede de Deus. Porque todo mundo quer a bênção. Todo mundo quer a vitória. Todo mundo quer prosperidade. Todo mundo quer que Deus resolva a sua causa. Todo mundo quer. Irmão, e a sua vida com Deus? O seu relacionamento com Deus? A gente não conhece a pessoa. Por exemplo, quando uma pessoa vai namorar, você acha que conhece? Sim ou não? Não conhece. Porque quando eu até falava para os meus filhos, quando ia casar, quando você está namorando, você abre bem os olhos e veja todo o defeito dela. Ou dele. Veja todo o defeito. Porque depois de casar, você fecha o olho e não vê mais defeito nenhum. O problema dos casamentos, o que é? No início, né? Ah, é maravilha. É a princesa, é o princeso. Aí depois, né, é o princeso. É o príncipe. Né? Tem uns homens, né? Depois que casa, descobre que não é bem príncipe, né? Aí depois que casa, aí abre os olhos. Mas não é desse jeito. Irmão, depois que casou, fecha os olhos e em nome de Jesus e vai em frente. E vai em frente. Né? Eu já falei isso. Não existe alma gêmea. Né? Porque a turma se baseia naquela música do Fábio Júnior. As mulheres até choram, né? Alma gêmea. Do laranja. Né? Eu escuto o Fábio Júnior. Ai, vai parecer, vou orar para Deus. Irmão, não existe. O Fábio Júnior já tem 7 casamentos. Se fosse bom, o Fábio Júnior não teria 7 casamentos. Você vai orar e Deus vai preparar alguém para você. Uma pessoa de Deus, para cuidar de você, amar você, viver com você, mas cheio de defeito. Porque você também tem defeito. Olha o meu celular está ali. Tem a foto da minha esposa, irmão. Você tem a foto da sua esposa no celular? Eu tenho a foto. A foto, assim, eu abro a foto. Porque quando vem a luta, vem os problemas, eu abro, se eu aguento isso, eu aguento qualquer coisa. Brincadeira. Brincadeira. Eu olho lá e falo assim, por ela eu não posso desistir. Você gostou daquele dia? Por ela eu não posso desistir. Porque tem gente que joga o emprego assim. E lá em casa lá. Você olha para o seu marido e fala assim, por ele eu vou aguentar isso aqui, eu vou aguentar esse desaforo, eu vou ser fiel, eu vou orar. Não falando, né? É brincadeira, né? Misericórdia. Porque você tem compromisso. Se no casamento, no relacionamento a gente precisa ter compromisso, o quanto mais com Deus. O quanto mais com Deus. O que está faltando para nós, na verdade, é compromisso com Deus. Buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Você não precisa orar pela bênção, você não precisa correr atrás da bênção. A bênção corre atrás de você. A porta Deus vai abrindo, Ele vai fazendo tudo para você. É você fortalecer quem? A carne ou o espírito? Espírito. A carne, eu repito, ela é fraca pelas coisas de Deus. Porque dá vontade, tem dia de não vir na igreja, fala a verdade. Cansado, né?
cansado, desanimado, eu vou procurar outra coisa. A carne é isso, né? Vem na igreja, o culto termina 8h30, vamos acabar, né? 7h30, vai acabar 7h30. Mas eu duvido. Ai, que soneira. Ai, meu Deus do céu. Aí chega em casa, 11 horas da noite, está só dá sono aonde? A carne é uma luta, irmão. E essa noite eu tomei um chá lá que eu fiz lá, um chá meio levanta defunto lá, um chá lá. Irmãos, a Cátia fez um chá lá e eu pus o chá preto. E aquele tem muita cafeína. Era 3h30 da manhã eu acordado. Aí eu não conseguia dormir. E eu orava. Aí que eu lembrei do chá, né? Chá preto. Para mim ele deixou muita. Aí que eu falei assim, você vai ver. Pus o relógio para despertar 6h30. 3h30, 6h30 ela chegou, já tinha saído com o cachorro, já tinha andado. Irmão, levantei cambaleando. Porque eu falei assim, essa carne não vai me vencer. Não vai me vencer. E hoje eu estava com os olhos virando lá o dia inteiro lá. Falei, não, vou dormir. Não, eu não vejo a hora de chegar em casa agora. E dormir. Mas chega aqui com cansado para tocar, para pregar, cansado, não vejo a hora. Aí chega em casa, vai dando 8, vai dando 9, vai dando 10, vai dar 11. Então, a sua carne, mas não é que você está em pecado. A sua carne é fraca para as coisas de Deus. Então você vai ter que lutar contra a sua carne e fortalecer o seu espírito. Amém? Essa luta constante, mesmo depois de salvo, mesmo depois de receber Jesus, depois de batizado, nós vamos ter aflição, nós vamos ter luta, mas nós vamos estar ciente que Deus tem preparado para nós o que é melhor. E essa graça do Senhor, você saiba que é a razão da sua salvação. Então não ache que você vai ser salvo pelas obras, pelo que você faz. Você vai ser salvo pelo que Ele fez na cruz do Calvário, em nome de Jesus.